saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Aquiete seu coração e diga: Senhor, fale comigo nessa noite. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos nos prostrar, queremos reconhecer a grandeza, ó Deus, que é contida em cada trecho da Tua palavra. E nós queremos que nessa noite o Senhor se revele a nós, através do Teu Espírito, de uma maneira poderosa, acordando assim, ó Deus, confrontando a nossa alma, para que, ó Deus, saiamos daqui mais cheios de fé, mais crentes e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Ó Deus, levanta agora as necessidades do nosso coração, fala conosco, usa-me mais uma vez para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se Jesus viesse ao seu encontro hoje, o que você gostaria que Ele fizesse por você? Ou eu poderia perguntar: qual a sua necessidade, qual a sua carência? O que é que tem levado você a se prostrar? O que é que tem levado você a orar? O que é que tem acompanhado você todos os dias? E que você diz assim: Senhor, eu preciso muito que o Senhor intervenha na minha vida nesse conflito. Pensando nisso, eu pergunto mais uma vez: se Jesus viesse ao seu encontro hoje, o que você gostaria que Ele fizesse por você? Ao lermos essa narrativa belíssima dos Evangelhos, podemos de cara acreditar, irmãos, que a história desse cego é também a nossa história. A princípio você pode dizer: mas eu não sou cego, eu não tenho nenhuma deficiência. Graças a Deus estamos todos com saúde, estamos aqui bem alimentados. E você pode dizer assim: como assim? A história desse cego também é a minha história. Como você pode afirmar isso? Eu posso dizer para você, irmãos, que apesar da história desse cego ser diferente da sua, no aspecto físico, no aspecto social, e talvez no aspecto econômico, diante, irmãos, do ponto de vista das emoções e diante do ponto de vista da existência, a história desse cego também é a nossa história. Ele era um mendigo repugnante, estava sujo, fedido, seus cabelos emaranhados, arrastando um pedaço de pano esfarrapado, estava ali a vida inteira sofrendo um drama tremendo às margens da sociedade, absolutamente esquecido. Sabe, e você pode dizer: não tem como essa história ser a minha. Mas do ponto de vista existencial, das emoções, dos desejos instalados na alma do homem, das ansiedades mentais que muitas vezes passam na nossa cabeça, nós temos profundas similaridades com aquele ser humano descrito aqui nesses evangelhos. A pergunta de Jesus é o que revela o que está por trás do ser humano. Perceba, Jesus diz: o que você quer que eu lhe faça? Sabe, irmãos, todos nós somos movidos a desejos, todos nós carregamos consigo deficiências, todos nós carregamos
falhas morais, limitações. Todos nós carregamos algo conosco, no qual nós nos deparamos e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse cego clamava e ele dizia: tem compaixão de mim. Sim, do ponto de vista da existência também temos questões que muitas vezes nos fazem olhar para o céu e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Sabe, irmãos, do ponto de vista existencial, sempre há algo em nós que está faltando. Sempre há uma insatisfação, uma incompletude. Quem aqui está me entendendo diz amém. E a pergunta que Jesus faz ao cego Bartimeu nos ajuda a discernir também sobre a nossa história, sobre as nossas carências e sobre os nossos desejos. Essa pergunta atravessa a história e chega para nós hoje. Ei, você que carrega consigo faltas, limitações, carências, você que carrega consigo prisões mentais, defeitos, o que é que você quer que Jesus faça por você hoje à noite? Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui? Amém? E Ele nos faz essa pergunta. Sabe, o que queres que eu te faça? E eu fico pensando, irmão, se Jesus realmente estivesse no mundo hoje, operando milagres, salvando, ministrando o evangelho da salvação, Ele encontraria dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que Jesus encontraria é os que querem, mas não necessitam. É aqueles que querem, mas já estão de alguma forma saciados na sua alma. E o segundo tipo de pessoa que Jesus encontraria são os que necessitam, porém não querem. E esses eu diria que são os piores. Aqueles que entendem que precisam de Jesus, aqueles que estão presos muitas vezes no álcool, nas drogas, aqueles que são viciados, que necessitam de uma intervenção divina, porém eles não querem. Eles preferem viver suas vidas à mercê do seu sofrimento, eles preferem viver suas vidas resignados, presos nas suas próprias questões, nos seus vícios. Sim, sabe, irmãos, isso é bastante complicado. Existem pessoas que estão presas nos seus desejos, ouvem o evangelho, entendem, mas não querem. Você conhece alguém assim? Que necessita de uma intervenção de Jesus, mas prefere dizer: não, agora não, eu estou bem do jeito que eu estou. Sabe, eu tenho minha vida, eu tenho meu estilo, eu tenho minhas características. Sabe, irmãos, existem pessoas que precisam de mudanças, mas não querem assumir as implicações dessas mudanças. Não querem olhar para dentro de si mesmas e dizer: eu preciso mudar. Se você é uma dessas pessoas hoje à noite aqui, onde quer que você esteja nos assistindo, sabe, eu quero dizer para você que você precisa se arrepender, porque se você não abrir o seu coração, fica mais complicado. Não que Ele não possa operar, mas se você não reconhecer que precisa de Deus, se você não reconhecer que precisa da intervenção divina, certamente tudo vai ficar mais difícil. Quem é você? Você é o tipo de pessoa que até quer, mas não necessita? Quer mais, pede, mas analisando direitinho, você talvez nem precise daquilo que você tanto pede. Talvez você nem tenha realmente essa carência, ou você é dos que necessitam, porém não querem. Eu chamo a sua atenção nessa noite. Existem alguns aplicativos e exortações que nós podemos extrair desta narrativa dos evangelhos para que possamos alcançar aquilo que realmente necessitamos do Senhor. Veja, a primeira aplicação dessa palavra é que Bartimeu desfez-se da única coisa que possuía. Veja o versículo 50.
Bartimeu, ele atira a capa, diz o texto, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Veja, a única coisa que esse homem possuía era uma velha capa que carregava consigo. Sua capa era sua roupa, sua proteção, sua cama talvez, lhe ajudava a se proteger do frio, da poeira, do deserto. Contudo, irmãos, ele desfez-se para que não houvesse nenhum obstáculo. Perceba, na hora que os homens chegam para ele e dizem: levante-se, porque o Senhor está lhe chamando, porque Jesus está lhe chamando, a primeira coisa que ele faz é atirar a sua capa para o lado, como quem diz: eu não preciso mais disso, tudo que eu preciso está nele, está em Jesus, e ele não mais quer saber dessa capa que até então lhe trazia algum tipo de conforto, algum tipo de proteção. Ele se esvazia de toda a sua proteção, ele sai da sua zona de conforto e ele diz: eu quero o mestre. E eu pergunto para você hoje à noite: qual a zona de conforto que você precisa deixar para trás? O que é que você precisa largar hoje à noite? O que é que você precisa assim esquecer? O que é que você precisa assim deixar para trás para se encontrar com Jesus? Este cego deixou a sua capa para lá. Ele diz: eu não quero mais saber. Até hoje essa capa me protegia, era minha cama, era tudo que eu tinha, mas agora eu sei que tudo que eu tenho, que eu necessito, está no Mestre. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo para encontrar com o Messias. Existem pessoas que não estão dispostas a deixar suas velhas vidas, a abandonar os seus vícios, a abandonar a mentira, a abandonar o pecado para se encontrar com Jesus, porque elas simplesmente estão confortáveis em suas zonas de pecado. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Bartimeu buscou a Jesus com objetividade. Versículo 51. Veja, o cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Ele foi direto ao ponto. Jesus faz uma pergunta bem pessoal no versículo anterior, dizendo: o que você quer que eu lhe faça? E ele, sem titubear, ele diz: mestre, que eu possa ver de novo. Sabe, irmãos, Jesus faz essa pergunta bem pessoal e aberta. Sabe, Jesus poderia chegar para ele e dizer assim: venha cá, eu vou curar a sua cegueira. Ou então dizer para ele assim: eu já sei o que é que você quer ver, não é? Eu vou curar você agora. Não, perceba que a pergunta de Jesus, ela é aberta. Ela é aberta. Ele diz: o que você quer que eu lhe faça? Não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Sabe, irmãos, Jesus dá a oportunidade a ele de falar daquilo que ele realmente precisa. Jesus dá a oportunidade a ele de se ouvir. Jesus dá a oportunidade a ele de falar da sua real necessidade. Sabe, às vezes as perguntas de Jesus, elas são cheias de significados. Jesus sabe que do ponto de vista da existência, nem sempre nós queremos aquilo que precisamos. Jesus sabe que muitas vezes aquilo que a gente diz que quer, não é realmente aquilo que a gente quer. Jesus sabe que existe o inconsciente, aquilo que a psicologia vai dizer, uma esfera que existe
na qual ordena desejos e vontades, as quais nós não conseguimos ir lá e mexer, e esse mundo inconsciente muitas vezes determina coisas. E Jesus está dizendo assim: deixa eu ver se ele vai falar o que ele realmente precisa. Porque ele poderia também dizer assim: olha, só me dá um dinheiro, eu preciso comer. Preciso comprar uma capa nova, quem sabe, ou... Jesus, arruma um lugar para mim morar. Sabe? Esse cego poderia, de alguma forma, não entender qual era a sua real necessidade, até porque ele já estava acostumado a ser cego. E ele poderia errar nas prioridades. Sim, nem sempre aquilo que nós dizemos que queremos é aquilo que nós realmente queremos. E Jesus está dando a oportunidade a ele, dele comprovar o que ele está pedindo, dele realmente falar da sua real necessidade. Sabe, Jesus é especialista em fazer perguntas simples e profundas, e dá oportunidade para que Bartimeu expresse aquilo que está no seu íntimo, para que ele se escute, para que ele perceba que é carente, que precisa de uma intervenção do Senhor, mas não qualquer intervenção. Sabe, irmãos, Bartimeu precisa, em primeiro lugar, ser curado. E ele é objetivo, é o ponto 2, ele vai, e ele não é sabotado pelos seus quereres, ele não é sabotado por tudo aquilo que ele idealizou para a sua vida. Não, ele vai objetivo, ao ponto principal, e ele diz: mestre, que eu possa ver de novo. Eu pergunto mais uma vez para você: se Jesus perguntasse hoje, o que você quer que eu lhe faça? O que você realmente diria para ele? Você realmente quer aquilo que você deseja? Nem sempre nós queremos o que desejamos. Nem sempre nós pedimos coisas a Deus conscientes. Muitas vezes nós oramos e oramos errado. E a gente diz: Senhor, faça isso por mim, resolva esse problema, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E muitas vezes, sabe, irmãos, se o Senhor faz isso, não vai resolver muita coisa na nossa vida. Se o Senhor atende a algumas das nossas necessidades, Ele sabe que do ponto de vista existencial vai haver muito pouca evolução. Ele sabe que do ponto de vista espiritual até nós podemos nos perder. Se Jesus ficasse dando ok para todos os nossos desejos, ok, eu pergunto, onde nós estaríamos? Quem era você? Que tipo de pessoa você se tornaria se Jesus ficasse dando ok para tudo que você quer? Nessa noite, diga: Senhor, me ajude a fazer uma autoanálise. Me ajude a perceber até os deslizes do meu inconsciente, que muitas vezes me fazem querer aquilo que eu não necessito, que me fazem achar que o problema da minha vida é determinada situação, determinada pessoa, mas na verdade não é. Muitas vezes o problema está em nós. Se Deus quer tratar conosco hoje à noite, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas olha, Deus está falando com você. O que é que você quer que eu lhe faça? Do ponto de vista da sua alma, do ponto de vista, da sua espiritualidade, o que é que você quer que eu lhe faça? Os nossos desejos nem sempre são bons para nós. Nem sempre são tão simples como parece ser. Sabe, irmãos,
A terceira coisa que eu percebo nesse texto é que o segredo da cura está no eu te faço. A pergunta de Jesus, ele diz: o que você quer que eu te faça? Eu, Jesus, está falando dele mesmo. Aqui está a terceira aplicação dessa palavra. É porque tem muita gente aí fazendo milagre. Tem muita gente aí dando uma de guru espiritual dentro das igrejas. Tem muita gente aí se autoproclamando líder, pastor, abrindo igrejas. Venha para cá que aqui nós temos a cura. Tantas teologias hoje que surgem, teologia da prosperidade já está ficando um pouco obsoleta, né? Já surgiu a teologia do coaching, que é a teologia da prosperidade com verniz de intelectualismo. E temos muitos líderes, a igreja no Brasil tem crescido de uma forma assustadora, porém há aqueles que questionam e que veem que esse crescimento diz respeito muito mais a pessoas que querem resolver seus problemas pessoais. Há pessoas que querem resolver seus conflitos, seus problemas financeiros. Há pessoas que passaram por determinada frustração na vida. E elas lotam os templos. E elas estão lá querendo que o Senhor intervenha. Orientadas por gurus, ditos evangélicos, oferecendo um balcão de milagres em nome da fé dos leigos. Sabe, irmãos, é cada absurdo que a gente vê na televisão. É cura, venha para cá que você vai ser curado. Eu já vi até emagrecimento. Venha para cá que se você quer emagrecer, que Jesus vai fazer você ficar magro hoje. Você vai sair desse culto aqui mais magro. E aí eu fico perguntando, será que é realmente isso? Será que se Jesus estivesse diante dessa pessoa, de fato, ela e Jesus, ela ia dizer: Jesus, tira umas gordurinhas aqui, outra aqui? Mas que coisa tão boba para pedir a Jesus. É exatamente isso, sabe, irmãos, que eu estava falando no tópico anterior. É que muitas vezes aquilo que parece bom para a gente é tão pequeno diante do que Deus pode fazer. E a gente é tão óbvio, a gente é tão imediatista, e eu fico pensando que se Deus aparecesse hoje aqui, talvez as nossas necessidades, aquilo que a gente iria pedir a Deus, talvez não fosse tão legítimo. Existem necessidades no meu e no teu coração que são mais urgentes. Existem questões na nossa alma que precisam ser tratadas. Não adianta passar um verniz, não adianta receber uma cura, não adianta sair daqui contando vitória, não adianta ter um carro novo, trabalhar, conquistar, se tornar uma pessoa bem-sucedida, se do ponto de vista existencial, você está cada vez mais afundado nas suas questões, você está cada vez mais perdido e distante de Deus e caminhando a passos largos para a condenação. Nessa noite o Senhor nos diz que Ele tem salvação para nós, que Ele tem cura para nós, mas sobretudo cura espiritual, cura das nossas reais necessidades. Ele tem provisão, Ele tem sustento. Aquele que sustenta a vida é fiel para cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Fique atento, sabe, são coisas que se passam na nossa alma, que precisam da intervenção de Deus. E eu diria para você, somente Jesus, é o ponto 3, quando Ele diz: o que queres que eu te faça? Isso significa para nós hoje que somente Jesus pode te dar aquilo que realmente você necessita. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido a orar, e a orar até de um jeito diferente.
Porque às vezes a gente começa a orar e a gente começa, Senhor isso, Senhor aquilo. Senhor meu vizinho, Senhor meu chefe. Senhor isso, Senhor o dinheiro está curto, Senhor, pá. Sabe, irmãos, e não é que seja errado a gente orar por essas coisas, não. Eu não estou aqui criando uma doutrina da oração. Mas sabe quando nós precisamos muitas vezes dizer, Senhor, olha para dentro de nós. Vê se há em mim, como diz o salmista, algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos. Muitas vezes a nossa necessidade é somente dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos. E é aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas nos serão, o quê? Acrescentadas. A gente passa meia hora orando, falando de coisas que a gente acha que precisa, mas Deus é quem sabe aquilo que você realmente precisa. E muitas vezes, para que você experimente algo transformador da parte de Deus, para que você experimente uma mudança real da parte de Deus, você precisa começar se implicando, escutando a si mesmo e dizendo, Senhor, e eu? E eu, Senhor? Que possamos fazer como Davi, dizer, Senhor, não retires de nós o teu Espírito, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Sabe, irmãos, senão a gente não prospera. Vamos entender nessa noite, somente Ele sabe o que nós precisamos, e somente Ele pode intervir naquilo que nós realmente precisamos. As coisas mais importantes da vida é aquilo que a alma do homem tem sede e fome, e somente Deus pode dar. Somente Deus pode dar. Sabe, a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no... O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Existe uma fome que não é saciada com comida. Existe uma fome existencial, existem necessidades que não são realizadas com coisas que o dinheiro compra. Por isso que na oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está se referindo ao pão físico, mas também ao pão espiritual. Não é o pão que se come sozinho, que a gente passa manteiga, queijo e... Não, esse também, por inferência. Sim, Senhor, nós precisamos da provisão, mas existe um pão que se come. Existe um pão que se come compartilhado. Existe um pão que mata a fome da alma do homem. É o pão vivo que desceu do céu, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Talvez aquilo que você tanto precisa esteja dentro dessa perspectiva das coisas que o dinheiro não compra. Esteja dentro dessa perspectiva daquilo que diz respeito às necessidades espirituais. Nessa noite, Jesus está aqui nos dizendo que tem pão vivo para nós, que tem água viva para nos purificar,
que tem restauração para a nossa alma. Você que está em casa, receba da graça de Deus, da alegria do Senhor, sabe, desse pão que não se come sozinho, mas se come com o nosso irmão, desse pão que nos sustenta. É o reino de Deus que nos interliga e nos faz entender que nós precisamos dele e que nós somos um só povo. Sem ele nós nada poderemos fazer, sabe? Entenda nessa noite essas verdades espirituais em nome de Jesus. Eu quero concluir pensando com você aqui algumas aplicações. O que podemos aprender então, não é? Ao olharmos a cura desse cego de Jericó, depois que Jesus diz para ele, no versículo 52, vá, você foi salvo, olha que coisa boa, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Eu não sei se você percebeu aqui algo interessante, sabe, e já é o primeiro ponto aqui do que nós podemos aprender. Sabe, a primeira coisa que nós aprendemos com essa cura é que Jesus nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Bartimeu vai para casa curado e salvo. Ei, eu vou repetir porque eu queria que você desse aí um glória, que você se alegrasse do Senhor, certo? Olha, Jesus nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais que prometeu. Bartimeu vai para casa curado e salvo. Quem pode dizer amém? Olha o que diz aí o versículo 52, Jesus dizendo da própria boca dele, vá, você foi salvo porque teve fé. Você foi salvo porque teve fé. Sabe, irmãos, que coisa maravilhosa. E imediatamente passou a ver. Veja que a minha tradução diz, você foi salvo. É a tradução mais próxima do original. Jesus disse para ele assim, você foi salvo. Quem mais aí está, você foi salvo? Tem mais alguma tradução aí? Jesus dizendo, vá, você foi salvo. Como é na NVI? Vamos ver na NVI aqui. Versículo 52. A sua fé o curou. Imediatamente ele se recuperou a visão e seguiu o caminho. Algumas Bíblias vão dizer, a sua fé o curou. E outras vai dizer, você foi salvo porque teve fé. Fica aqui, irmãos, o contexto de que houve fé no coração daquele homem. Fica aqui implícito que aquilo que antecede o milagre é a fé. E que Jesus fez muito mais do que aquilo que ele pedia e do que aquilo que ele pensava. Jesus, além de curar, o salvou. Sabe, e imediatamente ele passou a ver. E foi seguindo Jesus estrada fora. Aqui está outra evidência de que ele foi salvo. Porque se ele tivesse sido só curado, ele tinha dito, obrigado Jesus, muito obrigado, até mais, espero lhe ver outra vez, e tinha ido embora para a sua casa. Mas o texto diz o quê? E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora, não é verdade? Isso significa que ele creu no Mestre, ele creu no Messias, ele foi salvo. Desde o começo, quando Jesus faz a pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Jesus estava tentando suscitar no coração dele a necessidade da salvação. Jesus viu que no coração daquele homem havia muito mais do que a necessidade de uma cura física. Jesus viu que no coração daquele homem havia muito mais do que aquilo que ele pedia. É o que eu falei hoje aqui, existem coisas a mais do que aquilo que a gente pede, tem coisas que o Senhor quer fazer na nossa alma do ponto de vista existencial. Que coisa maravilhosa. A segunda coisa que nós aprendemos, não é, com esse texto é que do ponto de vista da existência somos todos como Bartimeus,
defeituosos e necessitados da salvação. Eu e você somos Bartimeu. Somos defeituosos e necessitados da salvação. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É Jesus o caminho. A terceira coisa é que no reino de Deus, nossa vida ganha um novo sentido existencial. De maneira que não passamos mais a organizar nossa vida naquilo que o dinheiro pode comprar, mas naquilo que nos mantém de pé. Quando o sofrimento bate à nossa porta, no reino de Deus, irmãos, nós entendemos que não é o dinheiro que resolve as coisas. No reino de Deus, nós entendemos que é a palavra dele em nós, que é o alimento, que é o pão vivo dentro de nós, que nos sustenta, que nos mantém de pé nos dias em que a aflição bate à nossa porta. Sim, no reino de Deus nossa vida ganha outro sentido. Nós entendemos que somos dele, nós entendemos que somos cuidados por ele, nós entendemos que podemos descansar nele, entendemos que a luta passa, que os dias maus passam e que ele sustenta a nossa vida, mas sobretudo porque nós temos a sua palavra em nosso coração. É quando nós estamos abastecidos e a gente diz: eu vou vencer isso com fé, eu vou passar por essa situação difícil, eu vou clamar o nome do Senhor porque eu sei que Ele vai me socorrer. No reino de Deus nós entendemos que não resolvemos os nossos problemas com a força do nosso próprio braço. No reino de Deus nós entendemos que é o Senhor que nos sustenta. Tem dias que as coisas estão difíceis, tem dia que parece tudo contraditório, mas no reino de Deus nós sabemos que é mais um dia e o Senhor está trabalhando na nossa vida, está nos aperfeiçoando, está nos curando das nossas questões. No reino de Deus, quando o crente sofre, ele diz: o Senhor está me amadurecendo. Quando ele está passando uma situação bem complexa, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu sei que enquanto eu estou passando isso, o Senhor está moldando as questões mais profundas da minha alma. Quem aqui crê nisso diz amém. Eu quero encerrar essa palavra perguntando novamente: e agora? A pergunta vai soar diferente. O que você quer que Jesus lhe faça? Se ele estivesse hoje aqui e perguntasse: o que você quer que eu te faça? Nessa noite o Senhor nos convida a pensar e nos convida a entender que é dele que vem a nossa esperança, que é dele que vem a provisão para as nossas reais necessidades. Quem aqui crê nisso diz amém. A minha oração, meus irmãos, para que possamos responder ao Senhor da forma correta. Eu queria convidar a Alisson a tocar um teclado aqui. Somente Jesus pode mudar a tua história. Você crê? Porque Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu a morte. Ele se fez um comigo e com você. Se esvaziou de si mesmo. Não usurpou, diz Filipenses, ser igual a Deus, mas se esvaziou, sofreu o que a gente sofreu, sentiu o que a gente sentiu. Passou por todas as coisas. Foi até aquela morte de cruz. É o segundo Adão, é o segundo homem que veio para aquele que se havia perdido. Eu e você somos Bartimeu. Vamos reconhecer que precisamos dele nessa noite. Todos nós estamos em condição de pecado, irmãos. Apesar da doença física de Bartimeu, ele estava sob condição de pecado. Talvez o seu problema não seja físico, mas seja uma condição de pecado. Nessa noite eu convido você a se arrepender e atender o convite do Senhor, dizendo para você: vem, filho, eu tenho cura para você, eu tenho perdão para você, eu tenho restauração para a sua alma, eu tenho mudança real para a sua vida. Sabe, irmãos,
nessa noite, vamos nos render diante dEle. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar. Se coloque diante do Senhor, baixe sua cabeça. Diga: Senhor, olha para mim. Atende, Senhor, as minhas reais necessidades, não aquelas que eu acho que eu preciso, mas aquelas que realmente eu preciso. Cura, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Transforma-nos segundo o Teu poder e a Tua vontade. Guia-nos pelas águas tranquilas. Transforma, Senhor, nosso interior, de maneira que possamos entender cada momento da nossa vida. Que Teu Espírito, ó Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Senhor, se há alguém aqui que necessita de cura, eu quero nesse momento ministrar cura do Senhor. Cura física, sim, mas cura também espiritual. Ah, Senhor, vem com Teu Espírito nos restaurando, nos curando, nos enchendo, nos transformando para que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, convictos que o Senhor cuida de nós e que tem o melhor para nós. Amém, amém e amém. Vamos cantar. Adore ao Senhor. Pai nosso no céu, Santo é o Teu nome. santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu Receba da graça do Senhor na sua vida. Receba do Senhor na sua vida. Aleluia. No céu, deixa o céu descer. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino Buscamos, Senhor. buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer sobre sua vida. na Deixa Ele curar o teu interior, a tua vida. como é Aleluia. no céu, deixa o céu descer. Você vai declarar: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Sim, Senhor. Vem sobre nós com teu Espírito. Deixa o céu descer. Levante suas mãos aos céus e declare: Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória pra
poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Receba a cura do Senhor. Receba o reino de Deus. Receba a restauração. Receba a cura do Senhor. Teu é o reino. Teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Só a igreja agora. Teu é o reino. Teu. Receba a cura do Senhor enquanto você canta. Oh, sim, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a nossa. Oh, Senhor, vem. Teu é o reino, teu é a glória para sempre. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo nessa noite. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Sente no seu lugar, que Deus te abençoe. Abençoe a casa. Amém, amém.